Sejam bem-vindos, cards maluquinhos, cards doidinhos, eu sou o Patinhas e a gente vai estar cobrindo aqui a posição mais ofensiva da defesa, que é o lateral. Os nossos laterais seguros aqui vão ser Fagner e Diogo Barbosa e nós vamos estar cobrindo nesse episódio as dicas mais moderadas e mais ousadas, se você estiver tendo que tirar muito ponto dos líderes da sua liga. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cartologia, que você vai encontrar aqui análises diferentes, muito rigor estatístico, pouco achismo e explicações por que a gente está escalando um determinado jogador. Se você curtiu, por favor, demonstre aí, dando aquele likezinho que ajuda a gente. Comenta aí seus laterais que você está pensando na rodada e já aproveita e se inscreve para não perder nenhuma notificação. Antes da gente cobrir as moderadas e ousadas, vamos falar um pouco do mapa do confronto. Como que funciona o mapa do confronto? Confere aqui na descrição, tem o link para o nosso vídeo de matemática que a gente explica exatamente a matemática por trás da geração desses números. Mas basicamente a gente quer times que tenham tanto um confronto favorável, estejam bem à direita, e que também estejam conseguindo converter boas pontuações nessa posição, ou seja, estejam mais para o alto, tá? Então, encaixando aí na zona verde, a gente vai ver o porquê da gente estar escalando do Fagner. O Corinthians, que vai estar enfrentando o Vasco na Arena Corinthians, tem um confronto incrível para laterais. A gente cobriu isso um pouco no nosso vídeo de resumo e é por isso que a gente vai estar indo com o nosso Fagneroso aqui. Quais seriam algumas menções honrosas do Cartologia que não vão estar entrando nas nossas dicas, mas eu acho que tem nomes interessantes se você estiver mais na loucura. O que são os sussurros cartológicos, tá? Existe alguma evidência matemática para colocar esses caras, mas na hora da gente fazer o ranqueamento, eles não fizeram o corte de 5 nomes que a gente coloca aqui. Seriam eles Abner Vinícius, do Atlético Paranaense, Iago Piqueixas, do Vasco, sabendo já e levando em consideração que ele está jogando como um ponta, e Luan Cândido, do Bragantino, tá? São 3 nomes de sussurro cartológico que a gente não vai estar cobrindo. Nomes que estaremos trazendo aqui. A gente vai estar falando sobre o duelo de assistências. Cara, esse é o confronto com mais probabilidade de assistências vindo de lateral, que é Flamengo e Internacional. A gente vai estar cobrindo as oportunidades no time do Grêmio, que também tem uma demanda acentuada aí por assistências, e por isso a gente vai estar buscando nomes já conhecidos, como o nosso querido Diogo Barbosa, e o Sport, que também tem um confronto bem favorável. O Galo, que tem dificuldades defensivas tremendas, até pela participação ofensiva dos próprios laterais, por isso a gente vai estar buscando o Patrick. Ressalvas que eu já vou fazer desde já, que eu sei que você deve estar puto. Mas Patinhas e o Vina? Eu não tô fazendo sugestões do time do Palmeiras, e a gente não vai fazer isso nos próximos episódios, porque no momento o Palmeiras ainda tem 2 jogos até ele fazer esse jogo aí. Ou seja, as oportunidades de lesão, o Abel tentar poupar, é muito forte. Por isso a gente vai estar evitando colocar nomes como do Palmeiras e tentar cobrir nomes que são mais prováveis de jogar. Então, falando um pouco do Fagner, né? Se a gente olhar o passado recente, você vai ver um Vasco cedendo 4,82 pontos para laterais adversários, tanto por SG como pontuações ofensivas. Um exemplo disso é Vitor Ferraz, Abner Vinícius e Arnaldo fazendo um combo de mais de 8 pontos por 3 rodadas seguidas. Do lado do Corinthians, você vai ver uns laterais que, mesmo sem o SG, consegue trazer boas pontuações. Fagner com 5,8, Fábio Santos 10,2, Fagner 6,4, uma média executada de 3,21. Se explica porque o Corinthians não estava tão alto, mas ainda assim está acima da média do campeonato. Se a gente olhar o radar, favorece o perfil desarmador, goleador, finalizador, especialmente finalização para fora, tá? Então, mas realmente aquele cara que pega uma sobra, não necessariamente o cara que constrói a jogada para chutar no gol. Isso é importante para você diferenciar um Guilherme Arana de você estar de fato colocando um Fagner. Se a gente olhar o Fagner, ele é o líder em desarmes da lateral corintiana, com 2,93 desarmes por jogo, que é um excelente número. Você vai ver que ele está namorando a zona do Olímpico, aqui entre os top 30 da posição. Está acima da média do campeonato de finalizações para fora. Está com um saldo de faltas relativamente negativo, mas está quase no 0 a 0. Tem um histórico de gols jogando dentro de casa e também costuma finalizar muitas das bolas no gol, que favorece a sua pontaria aí. Se a gente olhar a distribuição, não vai ser uma distribuição que nos apela tanto, você vai ver de fato uma distribuição mais focada entre 0 e 3 pontos, mas no passado recente você vai ver ele fazendo 6,4 e 5,8, tendo feito todas as ressalvas que ainda assim aqui ele teve um SG, ainda assim aqui ele teve uma assistência. Mas a composição de desarmes dele me deixa um pouco mais seguro, e o Fagner jogando dentro de casa não tem cartões amarelos registrados nos últimos 10 jogos, então a gente fica um pouco mais em paz com ele. Em 40% das ocasiões passou dos 5 pontinhos, tá lá a nossa dica segura. Já indo para o lado do nosso menino Grêmio, a gente vai ver um Atlético Paranaense cedendo muitas pontuações para laterais. Olha aqui, Fagner 5,8, acabamos de falar, hein? Alisson 8,2, Matheus Bahia 9,6. E do outro lado, Diogo Barbosa sendo recorrentemente o maior pontuador da lateral do Grêmio.
Ele é maior pontuador com 2. Eu sei, mas é o maior pontuador. Fato é que, apesar do Grêmio não estar vivendo uma boa fase da sua lateral, ele é notório por ter boas peças capazes de explorar o que o radar está favorecendo, que é assistência e desarme. Ainda assim, com oportunidades acima da média do campeonato para falta e finalização como um todo. Ou seja, tirando tomar gol, o Atlético Paranaense deixa fazer tudo na lateral dele. Nosso menino Diogo Barbosa, notório pelas suas assistências, uma assistência a cada 5 jogos. Também notório por estar acima da média do campeonato em desarme. Então você vai ver aqui um match verde favorecendo o match do jogador. Também está acima da média do campeonato em faltas sofridas e finalizações para fora. Saldo de falta dele está positivo. Atuando no local do confronto, você vai ver uma 11,6 pontos aqui, mas no jogo que ele teve 2 assistências, de fato ele vem de 3 jogos ruins. Mais uma vez, se a gente fizer o desenho das pontuações dele dentro de casa, você vai ver uma curva focada em 0,3. Sim, não são apostas que você diria que são unanimidades, mas são jogadores que, dado o match do jogo, têm oportunidades de tombar mais para o lado da direita. Um jogador que em 21% das ocasiões passou dos 5 pontinhos aí. E agora, para a gente falar do confronto da rodada, a final antecipada do campeonato, e uma final que favorece muitas assistências. Se você olhar o passado, você vai ver um Internacional que, no jogo que ele humilhou o São Paulo, ainda tomou assistência do Reinaldo, tomou assistência do Abner Vinícius. Você vai ter Fagner no passado também fazendo excelentes pontuações. Pelo lado do Flamengo, você vai ter uma distinção muito forte. Você vai ter um Isla, que ele é notável pelas assistências, e por isso a gente vai estar sugerindo ele aqui. E você vai ter um Felipe Luiz, que recentemente tem desarmado tudo no campeonato. Se você olhar o radar, e aqui o radar foi o que mudou a nossa mentalidade, favorece o perfil de finalizador, sofredor de falta e assistência. Todos os pontos em que você vai ver o nosso menino Isla despontando. Ele está acima da média do campeonato em assistências, tem também uma boa pontuação por desarme nas últimas rodadas e é um cara que já conseguiu fazer uns golzinhos no passado que mostra o potencial de finalização dele. Se você olhar o ponto de vista de composição, ele dentro de casa gira em torno de 3 a 5 pontos, que é um pouquinho melhor do que o Diogo Barbosa que a gente viu ali. Contudo, esse jogo é um pouco mais complicado, por isso a gente moveu ele para ser uma dica mais moderada. Você vai ver que nos últimos 5 jogos ele passou de 4 pontos em 3 dessas ocasiões, sendo justo, teve 2 SGzinhos ali. Já pelo lado do Internacional, você vai ter um Flamengo que, justamente por ter uma participação ofensiva do lado do Isla, tem dificuldade em boas marcações. E aí que aparece o potencial do Moisés no quesito de desarme, mas também de assistência. Se você olhar no passado recente, você vai ver um Juninho Capixaba com 8.1, Kelvin 13.9 aqui com gol, Reinaldo 9.9 com gol também, Matson 6.5 com gol também. A média recente cedida nos últimos 3 jogos foi bem pior, mas foram jogos bem mais complicados. A gente informou sobre o potencial de cartões amarelos provocados pelo Flamengo, e isso acabou se comprovando no caso do Corinthians ali. Mas a média recente executada do Internacional tá bem absurda, tá em 5,40 pontos, tem conseguido bastante SG, mas ainda assim pontuações expressivas ainda pelas laterais. O perfil aqui favorece o garçom desarmador, um perfil bem parecido do que a gente falou do Fagner. E aqui você vai ter o Moisés com 1,5 pontos por assistência por jogo e 2,8 desarmes por jogo. Tá acima da média do campeonato de finalizações. A maior ressalva é que ele é porradeiro. Ou seja, ele tá bem acima da média do campeonato em questões de faltas, toma mais cartões amarelos e tá enfrentando um time que provoca muito cartões amarelos. É dado que não vai ter SG e ele vai tomar um -2. Contudo, as oportunidades de uns 5 pontinhos mais 2 pontos de desarmes, ele acaba fechando entre os 5 aí. Ele atuando fora de casa em 50% das ocasiões passou dos 5 pontos, tá? Se você ver as últimas pontuações dos últimos 4 jogos, foram 3 SGs e 2 assistências, com um bom perfil de desarmes, embora os desarmes tenham ficado em segundo plano aqui nas últimas pontuações. Por fim, a nossa dica mais ousada aqui vai ficar para o nosso menino Patrix, tá? O que acontece? O Galo jogando fora de casa tem dificuldades de marcação muito forte, o Arana sobe, ninguém fica marcando, e o fato é que nos últimos jogos vai ter um Calegari 5.6, Daniel Oliveira 10.8, Iago Pikachu com gol 8.6, Edmar 10.4, todas pontuações bem expressivas, a média recente cedida está em 5.09, dificilmente com SG sendo fornecidos aqui, e de um lado você vai ter o Sport que, segurando alguns SGs, conseguiu garantir boas pontuações na sua lateral, hoje com uma média recente executada de 4,47 aqui. Se você olhar as principais oportunidades, é do perfil de assistência e gol, então aqui a gente tem que ir para a maior aposta mesmo, aquele jogador que já se consagrou no passado, e o melhor aqui é o nosso menino Pedro, que está com 1,25 assistência por jogo, uma assistência a cada 4 jogos, está abaixo da média em desarmes, mas está acima da média em finalização, o que pode ser uma prerrogativa para a gente imaginar que ele tem uma maior oportunidade de fazer um gol. Se a gente olhar a distribuição dele dentro de casa hoje, apesar de ter uma
proeminência aqui entre 0 a 3 pontos, você vai ver que tem uma segunda onda aqui atuando entre 5 e 8 pontos, que é justamente quando ele consegue despontar e fazer os seus desarmes e ou garantir o seu SGzinho aqui. Por fim, para a gente resumir, a gente vai de Fagner, Diogo Barbosa, dicas mais moderadas vai ficar por Isla e Moisés, e a dica mais ousada do nosso menino Patrick do esporte. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curte, comenta, porque isso ajuda demais a gente. E mais do que nunca, se inscreve no canal, ativa a notificação. A forma como a gente analisou aqui, a gente analisa todas as outras posições, às vezes mudando um gráfico e outro, porque quando a gente fala de goleiro tem que mudar. Por isso, não perca nenhum dos nossos episódios. Se inscreve no nosso Instagram, @cartolosGFC, e no nosso Telegram, que a gente vai divulgar todos esses slides 100% grátis, só um PDF para você ir lá e baixar. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, mais uma vez, vai, Cartolinha!